Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Muito bom estarmos aqui para mais uma escola dominical. Nossa escola bíblica dominical está estudando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. A igreja quase perfeita, imperfeita talvez, e nós estamos na nossa quarta aula. E até aqui o que nós vimos é que como ela era uma igreja perfeitinha, né? O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses é incrível. Talvez você deve estar pensando assim, meu Deus, eu quero participar dessa igreja. Eu quero ir para a igreja onde eu peço a carta e a quem eu entrego a carta para ser membro dessa igreja de Filipenses. Essa igreja de Filipos. Talvez você deve estar pensando nisso, né? Qual é o defeito que essa igreja apresenta? Olha só o que Paulo falou dela, olha só o que a gente já viu até aqui sobre a igreja de Filipos, né? Nós vimos que os seus líderes eram servos de Cristo, nós vimos que ela era uma igreja que abraçava a missão do Evangelho, nós vimos que ela era uma igreja que crescia no amor, nós vimos que ela tinha uma alegria inabalável no Senhor e que ela desenvolvia marcas que impactavam, né, a sua vida e a sociedade, né? Elas viviam de um modo digno do Evangelho, elas tinham um companheirismo na batalha e uma união em si. Mas quais seriam então os defeitos dessa igreja? O capítulo 2 ele vai iniciar os seus 4 primeiros versículos mostrando, iniciando, Paulo já falando sobre sua exortação, dando uma exortação à igreja. E aí já vai revelar alguns pequenos defeitos, pequenas imperfeições que a igreja de Filipos tinha. É isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar o capítulo 2, mas apenas os 4 primeiros versículos. Essa primeira parte da carta de Paulo ela é muito densa, então é quase que impossível. Nós não temos tempo para isso, de estudarmos os capítulos inteiros, né? A partir do capítulo 3 em diante, talvez fique mais fácil, nosso estudo se desenvolva mais rápido. Mas esse primeiro período, nessa primeira parte da carta, esses 2 primeiros capítulos principalmente, eles são muito densos, ricos de informação, e não seria proveitoso passarmos correndo por isso. Então, hoje nós vamos estudar apenas os 4 primeiros versículos. Filipenses 2, do 1 ao 4. Eu gosto como Hendrickson, né, como eu falei para vocês, a gente está usando nesse estudo, né, muito sobre o comentário dele, sobre a carta de Efésios e Filipenses, do Hendrickson, publicado pela Editora Cultura Cristã. E hoje nós vamos também vamos usar também o livro do Dr. Russell Shedd, tá? Sobre a carta de Filipenses também. Eu gosto como Hendrickson ele inicia a sua explicação sobre o versículo, sobre esse capítulo. Ele diz o seguinte, olha: não há dúvida de que a igreja de Filipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes. Como sucede com frequência, porém, os negócios domésticos da igreja não eram tão inteiramente satisfatórios quanto os negócios externos. Havia alguns transtornos em casa. Alguns dos membros exigiam demais uns dos outros. Estavam se irritando mutuamente. Estavam exagerando as fraquezas de alguns membros da igreja e minimizando as virtudes dos outros. Seja como for, não foram só Abraão e Tiago a se familiarizarem com os resultados desastrosos da desunião, mas também Paulo. Que espetáculo lamentável ofereciam os crentes ao mundo, atacando uns aos outros ou falando mal uns dos outros. Assim, seu crescimento espiritual é retardado e seu testemunho perante o mundo é enfraquecido. Esse comentário de Hendrickson, essa introdução dele ao capítulo, ela é tão atual, ela fala tanto do nosso momento, né? De que como nós proporcionamos um espetáculo lamentável ao mundo quando nós demonstramos a nossa desunião, quando nós demonstramos a nossa rivalidade, nosso partidarismo. Que lamentável espetáculo que nós oferecemos ao mundo quando mostramos a nossa verdadeira face e falamos mal do outro irmão. Hoje nós veremos a exortação de Paulo nos versos 1 ao 4. Né? E esse pequeno trecho ele apresenta uma das principais preocupações do apóstolo com a igreja de Filipos.
ele vai apresentar e ela vai prefaciar, né, vai dar o prefácio de um dos textos mais importantes da teologia, né, sobre a cristologia, sobre a teologia de Cristo, né, que vai falar sobre a humilhação e sobre a exaltação, os estados de humilhação e exaltação de Jesus, a divindade e humanidade de Cristo. Nós vamos ver antes que havia um problema muito, muito comum na igreja. Muito comum em todas as igrejas, não só em Filipos. Filipos não era exclusividade nisso. Embora eles tivessem todo o amor e gratidão de Paulo, havia ali partidarismo e vanglória. Nós vemos isso no verso 3 do capítulo 2. Paulo então vai apresentar 4 fatores essenciais à unidade cristã e que vão resultar em 3 imperativos importantes sobre essa unidade. Nós vamos ler atentamente o verso 1. Olha só o que diz o verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Esses quatro fundamentos, esses 4 pilares da unidade cristã, né? O Russell Shedd vai dizer que a igreja unida como um exército mobilizado sobre esses 4 fundamentos estará preparada para lutar em prol da boa causa de Cristo e pode esperar derrotar os inimigos. Veja bem, talvez você ao ler o texto, né, e esteja interpretando o se, essa partícula se, de forma que Paulo estivesse duvidando que existia nos Filipenses. Né? Será que existe alguma exortação em Cristo? Será que existe alguma consolação de amor? Na verdade, uma tradução melhor seria visto que existe alguma exortação em Cristo, visto que existe uma consolação de amor, né? Talvez Paulo não está duvidando da existência deles em Filipenses. Ele está enfatizando que quando essas 4 condições são apresentadas, a conclusão é verdadeira. Né? Hendricks diz que é um mandamento que se distingue em 3 graças, essa conclusão. 3 graças estritamente relacionadas, que é unidade, humildade e solicitude. São essas as 3 graças, 3 bênçãos advindas desses 4 fundamentos da união cristã, que Hendricks vai dizer. Né? Na aula de hoje nós vamos analisar isso. Esses 4 fundamentos da unidade cristã e as 3 graças advindas dela. Tá ok? Vamos lá? Não se dispersa, fica ligado, que a gente tem muito que aprender nesses 4 versículos apenas de Filipenses capítulo 2. Olha só, vamos falar primeiro sobre os 4 fundamentos. Olha o que Hendricks diz. Se de um lado, os crentes gostam de contar com entusiasmo as experiências espirituais e as bênçãos que receberam quando se tornaram cristãos, do outro lado, entre alguns deles, os frutos de gratidão por todas essas bênçãos não são particularmente impressíveis. Portanto, o que Paulo realmente quer dizer é o seguinte: se, pois, vocês recebem qualquer auxílio, estímulo ou conforto de sua vital união com Cristo, e se o amor de Cristo para com vocês em tudo lhes supre com incentivo para um viver ativo, se além disso, vocês em tudo se regozijam no maravilhoso espírito de comunhão, e se vocês têm alguma experiência das ternas misericórdias e compaixão de Cristo, então provem sua gratidão por tudo isso, amando seus irmãos e suas irmãs. Nós vamos ver agora cada detalhe desses fundamentos, né? Como eles devem ser conservados para o bom desenvolvimento da igreja. O primeiro fundamento da unidade cristã, da união cristã, que Paulo vai apresentar é a exortação em Cristo. Se há alguma exortação em Cristo. É interessante que a palavra grega utilizada aqui, né, paráclitos, ela é a mesma que Jesus usou em João 14,16, né, quando ele anunciou a vinda do Espírito Santo e é comumente traduzido por consolador. Né? Essa palavra que a gente traduz por consolador, que é a mesma utilizada aqui por exortação em Cristo, ela tem o sentido de encorajar, ela refere-se à pessoa que fica junto a você para observar as suas ações e fortalecer a sua decisão. Quando Jesus disse que enviaria um consolador, pediria ao Pai para enviar um consolador,
Ele não é alguém que vai te ficar consolando, fazer, olha, não fique assim, não fique triste. Pelo contrário, é alguém que vai te impulsionar, alguém que vai te encorajar, alguém que vai te exortar, né? É esse o sentido do Espírito Santo como consolador. É alguém que vai te dar um firme fundamento ali, ó, fique firme, você vai conseguir professar, você vai conseguir defender, você vai conseguir testemunhar, eu vou te dar, eu estou aqui do teu lado. O Russell Shedd, ele vai descrever essa ação, né? Ele vai exemplificar isso como de um professor que observa o aluno, né, e que escreve a resposta na prova. Ele avalia o cristão durante o seu progresso. Nós podemos imaginar o seguinte, que o professor diga, olha, não está muito certo, você está quase chegando lá, né? Vamos tentar de novo, não desanima não, tenta de novo. O Russell diz que nosso Senhor tanto nos encoraja como nos corrige. Enquanto observa como você está tomando as decisões e lidando com crises, ele também está ajudando a melhorar durante todo o percurso. Jesus Cristo assegurou aos seus discípulos o seguinte, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Mateus 28, 20. Para que ele pudesse atuar como esse paráclitos da igreja, esse consolador, ou esse exortador, ou esse encorajador, assim como faz o Espírito Santo, animando-nos em Cristo, né? É isso. Se há alguma exortação em Cristo, se há algum ânimo em Cristo, se há algum encorajamento em Cristo, é essa o que quer dizer. É isso que Paulo quis dizer, né? Se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma exortação no sentido de não de repreensão, mas de animá-lo, de exortá-lo, de levantá-lo. Isso é o que Paulo quis dizer com uma exortação em Cristo. O segundo fundamento é consolação de amor. A palavra consolação, ela tem aqui o valor de estímulo, de dar aquele empurrãozinho por trás, né? O sentido está bem ligado ao de encorajamento, mas é que quer retratar, chegar ao lado de alguém, tomar a mão dessa pessoa e falar, vamos embora. Né? Consolação está muito ligado nisso. É isso que o amor faz. Ele dá ao cristão que sofre de letargia, que está lá paralisado, um impulso para frente. A gente precisa atentar numa coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. É algo muito importante e muito essencial nesse texto de Paulo, que embora Paulo ele não vai citar a palavra Deus aqui nesse texto, nesses fragmentos de texto, né, muitos estudiosos, muitos mesmo, entendem que essa passagem ela é uma passagem trinitária. Ela faz referência à Trindade Santíssima, à Santa Trindade, né? Quando ele vai dizer uma exortação em Cristo, uma consolação de amor, e aí oculta-se a palavra de Deus, né, amor de Deus, e a comunhão do Espírito. Então o que nós podemos concluir é que amor, para Paulo, refere-se ao amor de Deus, que deve ser o nosso incentivo. É o amor de Deus que deve ser o nosso incentivo. E isso nos traz ainda algo muito importante, é o que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, né? Que a unidade da igreja ela é fundamentada na unidade da Trindade. A Trindade Santíssima é a exortação de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Né? É a Trindade que faz com que a igreja permaneça unida. Vamos tratar sobre isso, sobre o amor. É o amor de Deus que deve ser esse nosso incentivo. O seu Shedd diz o seguinte: foi esse mesmo amor divino que motivou a humilhação de Cristo, que nós vamos ver na próxima aula, né? Foi o amor de Deus por nós, que tão intenso, fez com que ele desse seu Filho para morrer por nós, a fim de que não perecêssemos, mas nos deleitássemos eternamente na glória de sua presença. Por causa do amor de Deus, somos levados a cultuá-lo, a honrá-lo e servi-lo incessantemente. Tão grande assim é o incentivo do amor de Deus concretizado no Calvário, que também nos impulsiona à frente, para sermos recebidos em seus braços acolhedores. Foi o amor dessa natureza que acolheu o filho pródigo, quando o pai o abraçou e o beijou, dizendo: você estava perdido,
mas agora foi achado. Que alegria tê-lo de volta. É um incentivo dessa natureza que foi criado pelo amor de Deus. Que seu infinito amor por você possa motivá-lo a chegar-se a seus braços, se você ainda não voltou para o lar do Pai. Eu queria falar agora um pouquinho com você que talvez esteja desanimado. Talvez você já tenha passado tanto tempo na igreja, talvez você já tenha vivido tantas coisas na igreja, que aquele, como nós costumamos dizer, aquele primeiro amor se esfriou. Talvez você tenha alcançado já uma maturidade e aí você não consegue mais avançar nisso. Talvez você olhe para trás e fale assim, nossa, mas eu orava tanto, eu buscava tanto ao Senhor, eu tinha prazer em ler a sua palavra, eu tinha prazer em estar na sua casa. Agora eu me sinto cansado, me sinto enfadonho, me sinto triste. Eu quero falar para você que talvez seja esse o momento de você ser encorajado, ser consolado pelo amor de Deus. E que esse amor de Deus venha estar te dando o empurrão necessário para que você saia desse lugar de calmaria, onde nada acontece, e seja desafiado a ir além, a encontrar um amor de Deus, um amor que transcende todo entendimento, um amor que vai além de tudo, qualquer coisa, um amor que te ama, que tem por você algo tão profundo, intenso e caloroso. Se há alguma consolação no amor de Deus, consolação de Deus, esse é o amor de Deus, e Ele vai dar o empurrão necessário para que você saia desse teu lugar onde não consegue mais sentir amor. A terceira fundamento, terceiro pilar dessa união cristã é comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito. Nós vimos já o encorajamento em Cristo, a exortação em Cristo, a consolação de amor, do amor de Deus, e se há comunhão do Espírito. Veja bem, viver em comunhão é o antônimo, né? É o contrário de viver isolado, viver uma vida individualista, pensando em si só. É sair desse modo de vida egoísta para se dedicar a uma vida comunitária, ou seja, dividir uma vida em comum. Isso é produto de um relacionamento, isso só pode existir se tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. É um relacionamento íntimo e fiel e amável com o Espírito Santo. Veja bem que dizem, as pessoas que estão sendo chamadas à comunhão com o Espírito participam ao mesmo tempo de um mundo celeste, um mundo espiritual e de um mundo terrestre. É quase como se você pudesse chegar em sua casa e, afastando-se de todo o caos e maldade do mundo, alegrar-se na comunhão com Deus como nosso Pai. É essa participação no Espírito que torna real essa nossa união espiritual com Deus. O Espírito Santo nos fornece uma ponte entre o céu e a terra, para que possamos viver como cidadãos celestiais. Cidadãos celestiais, lembra daquilo que nós vimos, né, da exortação de Paulo? Vivam como cidadãos dos céus, né? No verso 27 do primeiro capítulo. Só assim poderemos viver como cidadãos celestiais nesse mundo em comunhão com o Espírito. E por fim, né, o quarto ponto, o quarto fundamento é entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias. Olha só, o que Paulo está falando aqui é algo que é profundo, que vem das entranhas, é do mais íntimo do ser. Entranhados, vem das entranhas, está lá dentro, né? É algo que se carrega e não pode se livrar. Ele pode estar aqui se referindo ao amor caloroso, né, que os filipenses tinham por ele, né? E no seu próprio afeto, no seu próprio amor pela igreja. Esses cristãos, por causa do seu afeto, por causa do seu amor, com toda certeza, eles sentiam grande compaixão e se preocupavam por Paulo. E Paulo vai escrever essa carta justamente para agradecer por essa preocupação, né? Dando atitude a eles, pela atitude deles em oferecer, em ofertar, em sustentar Paulo nesse momento. E Paulo, de igual forma, sentia por eles um grande amor. É engraçado, é bonito como Paulo trata
dos filipenses aqui. Mais à frente, na sua carta, Paulo vai dizer que eles são coroa, minha alegria. Paulo tem muito amor pelos filipenses. É um amor que está entranhado, é um amor que não pode se livrar, você não consegue se livrar porque ele está dentro de você. Se há, entretanto, exortação em Cristo, né, encorajamento em Cristo, empurrão de Cristo, o consolo de Cristo, se há a consolação no amor de Deus, aquele que vai estar do seu lado, aquele que vai, olha, vambora, eu estou contigo, não desiste, se esse consolo, se esse encorajamento do amor, se há comunhão do Espírito Santo e se há entranhados, íntimo, forte, afetos e misericórdias em vocês. São os 4 pilares para a união cristã, da unidade cristã. E esses 4 pilares, né, elas nos trazem uma bênção cristã. Na verdade, 3 bênçãos. É um mandamento triplo, né? Um mandamento com 3 bênçãos dentro dele. Veja bem, o apóstolo agora ele apresenta as 3 graças advindas dessa união cristã, advindas da unidade cristã. Ele falou, olha, se vocês têm isso, se vocês têm aquilo, se vocês têm isso, então, se vocês têm exortação em Cristo, se vocês têm consolo do amor, se vocês têm comunhão do Espírito, se vocês têm afeto, sentimento de compaixão, então, isso tudo, então vocês vão produzir, então vocês vão ter, então vocês vão receber. É isso que ele está dizendo. Ele vai apresentar agora essas 3 graças, essas 3 bênçãos advindas dessa unidade. Ele demonstra toda a alegria, né, que sente pelos seus irmãos filipenses, devido a todas as virtudes que haviam neles. Mas ele pede, olha, completai a minha alegria. Quer dizer, ele tinha uma alegria, Paulo se alegrava muito ao ver os filipenses, se alegrava muito no que os filipenses estavam produzindo, mas ele pede, olha, pode aumentar, pode elevar, pode ser maior. Né? Hendricks afirma o seguinte, era um grau mais elevado de unidade, de humildade e de solicitude em família. Só isso podia completar o que ainda falta no cálice da alegria de Paulo. É verdade que de nenhum dos filipenses podia ser exigida perfeição nessas virtudes, mas é que em alguns deles a sua ausência já era notada. A gente vai ver isso. Paulo vai falar várias vezes sobre isso. Essa era a profunda preocupação de Paulo. Seu principal anseio não era pela rápida libertação da prisão, não era para sair de lá, mas era pelo progresso espiritual dos filipenses, de todos eles. Isso mostra quão amoroso era o apóstolo. Vamos ver rapidamente essas 3 bênçãos. A primeira bênção, a primeira ponta, né, que é a unidade. Unidade. Diz o texto seguinte, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo desejava que os filipenses estivessem unidos no mesmo pensamento, na mesma mente, isso quer dizer tendo a mesma atitude. Nós vimos sobre isso na primeira exortação de Paulo em 27:30, né? Capítulo 1, 27:30. É interessante que nós somos pessoas diferentes culturas, diferentes gostos, instrução, diferentes personalidades. Porém é o seguinte, se realmente amamos uns aos outros, nós teremos a mesma mente. A mesma mente. Como é isso? Como é que isso dá? Isso é porque nós teremos a mesma disposição favorável para com os demais membros da nossa família, dessa comunidade. Nós vamos defendê-los, nós vamos apoiá-los em todas as necessidades. Dr. Shedd diz o seguinte, olha, embora alguns de vocês estejam frequentando uma igreja há muito tempo, talvez não tenha sentido o apoio mútuo e a preocupação de uns pelos outros que todo cristão precisa sentir. É uma falha séria de nossa parte. Paulo utiliza outra palavra nessa passagem que descreve o relacionamento que se formou entre Jonatas e Davi. Isso é muito bonito que o Dr. Shedd fala. Ele diz o seguinte, né? As suas almas, a mesma alma, a alma de Davi e de Jonatas se ligaram, né? 1 Samuel 18:1. Isso deve significar que se alguém feria a alma de Jonatas, estava machucando também a alma de Davi. Ou se Davi era abençoado, né? Ou encorajado,
o mesmo ia acontecer com a alma de Jonatas. Olha que bonito, olha que profundo que é. Paulo usa uma palavra que ele pode ter criado, né, um neologismo, como a gente diz, né, como o Dr. Shedd diz. E o Dr. Shedd inventa uma palavra, almar-se juntos, né? A mesma alma, ter a mesma alma, almar-se juntos, com referência à espécie de unidade na qual as personalidades se unem em uma só. Quando isso acontece, há alegria no céu, né? Bem como na prisão de Paulo. Ele já estava se regozijando no Senhor, mas ter a notícia da unidade espiritual dos filipenses haveria de completar a sua alegria, né? É isso que Paulo está falando, que Paulo está dizendo aqui. É interessante que a gente pensar sobre isso, né? Sobre ter a mesma alma. A gente é levado a fazer um questionamento. Então quer dizer que a igreja de Filipos, ela caminhava, batalhava, estava andando lado a lado na batalha contra o Cristo, né, contra o mal, a batalha cristã, na batalha contra os inimigos da igreja, mas ela não tinha a mesma alma, talvez ela não tivesse o mesmo entendimento. É o que a gente vai ver mais à frente quando ele vai falar sobre Evódia e sobre Sintique, sobre as duas líderes dessa igreja, que talvez possa acontecer em qualquer igreja, né? Elas eram muito pessoas importantes, queridas por Paulo, mas talvez o que a Evódia fizesse, a família de Sintique, não vou lá não porque é Evódia que fez, ou aquilo que a Sintique fez, Evódia falasse o contrário, né? Tivesse essa rivalidadezinha. Aqui a gente está vendo que é possível isso, mas Paulo ele pede, tenham a mesma alma, o mesmo amor, o mesmo sentimento. É aquilo que Deus demonstrou por nós. Deus derramou em nós o seu amor, nos permitindo amar o nosso próximo. Sem este amor sublime de Deus, não conseguiríamos amar alguém tão diferente de nós, ao ponto de chamá-lo de meu irmão. A segunda bênção é a humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio, como pode a unidade ser alcançada? Os filipenses eles não devem ser movidos por rivalidade maldosa, por motivos egoístas, buscando honra e prestígio para si próprios, como faziam certos pregadores. Paulo vai falar sobre isso, né? Que alguns pregam por engrandecimento, por vanglória, né? Alguns pregadores lá de Roma, onde Paulo estava preso, né? Ambição egoísta e vanglória vão juntas, pois a cabeça mais vazia é o que grita mais alto. Isso é o que diz o Dr. Hendrickson, né? Como acontece com frequência, também é que Paulo procura equilibrar a mesma ideia, usando uma formulação negativa, né? Não ajam dessa forma, mas tenham sempre buscando a humildade. Ele usa uma formulação negativa com outra positiva. Humildade é um termo genuinamente cristão, gente. Humildade até um tempo atrás, até a antiguidade, na Grécia antiga, ela era vista como demérito, algo que deveria ser evitado, algo ruim, algo de se envergonhar. O orgulho e o amor próprio, isso sim deveriam ser vangloriados, isso sim deveria ser virtude. E ainda hoje é assim, né? Se a gente parar e ver, o Dr. Shedd vai dizer o seguinte, olha, que o amor próprio transparece na maioria das pessoas que se dedicam à política. E isso não explicaria quase toda a propaganda política? Não é ele o que fundamenta qualquer progresso feito no mundo? Pois não é fácil aceitar uma opinião contrária e dizer, você é melhor, tome você o melhor lugar e eu fico aqui com a segunda posição. Não é fácil fazer isso. Humilhai-vos na presença de Deus significa uma humildade ativa, decisiva. Não significa que você deve pensar em si como um complexo de inferioridade, né? Coitadinho de mim, eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou top. Não é isso. O que Paulo quer dizer aqui é uma maneira de agir e de tratar o próximo. Para Paulo, essa virtude ela está associada com a ternura do coração, com a bondade, com a mansidão, com a longanimidade, com a gentileza. É a feliz condição que surge quando cada membro da igreja se considera inferior aos demais. Assim, os membros, cheios de terna afeição, se amarão e se honrarão
reciprocamente. Isso é lindo. Isso é lindo. E talvez seja o mais difícil de vermos. Talvez seja o mais difícil de vermos. Vamos caminhar para a terceira bênção, que é a solicitude. Quer dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja bem, se alguém tem a seu irmão na mais alta estima, então ele vai se empenhar em buscar os interesses dele, a fim de auxiliá-lo o máximo possível. É simples assim. O apóstolo ele deixa implícito que o crente deve também buscar os seus interesses pessoais. Ele, porém, viverá em obediência ao mandamento que o Senhor nos ensinou, um novo mandamento: amará o seu próximo como a si mesmo. Mandamento que recebe uma ênfase especial quando o próximo é um irmão em Cristo. Quando mais alguém percebe que Cristo amou o irmão com amor ardente, dando provas disso ao entregar-se para salvá-lo, tanto mais desejará que se prosperem os interesses desse irmão. Assim também a verdadeira unidade ela será promovida e a gloriosa comunhão se manifestará ante os olhos do mundo em toda a sua beleza. E aí a gente vai deixar de ser aquele espetáculo horroroso, lamentável para o mundo, de mostrar desunião, de mostrar, de falar mal do outro. E se nós teremos um espetáculo de beleza e um poderoso testemunho para o mundo. Eu quero concluir essa lição, com uma antiga canção que talvez você tenha cantado bastante na igreja, chamada Corpo e Família. Você vai conhecer ela como Recebi um Novo Coração. Essa canção ela expressa como deve ser essa unidade cristã, que é fruto de um coração regenerado dado por Deus. O refrão dessa canção ela é belíssimo, que ela vai dizer assim: olha, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Que essa canção ela seja tão verdadeira em nossa vida comunitária que ao cantarmos ela, ela alcance os céus e o Senhor olhe para nós e se alegre e encha o coração do Senhor, de alegria ao ver a nossa unidade. Eu quero encerrar esse estudo com uma singela oração que o Dr. Russell Shedd fez no final da análise dele, sobre esse texto. A oração que ele faz, ele diz o seguinte: ó Deus nosso Pai, pensar em todos nós como membros de tua família é realmente uma alegria e um privilégio, pois somos todos membros de tua família e todos nós recebemos o direito de viver em teu palácio. Mas, Senhor, os filhos muitas vezes discutem e entram em desacordo. Tantas vezes deixamos de nos unir contra o inimigo que gostaria de nos arrebatar e trazer angústia, tristeza e lágrimas. Pai, mostra-nos como viver pelo Espírito, no encorajamento de Cristo, pelo amor que nos tens, ó Deus, pelo convite do Espírito Santo, pelo afeto mútuo que nos une um ao outro e por sentirmos a compaixão e a misericórdia. Portanto, Senhor, ajuda-nos a saber realmente como humilhar-nos e como viver nossa cidadania celeste dentro de um mundo bastante difícil. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ser uma parte de um time, como é a tua igreja. Obrigado pela unidade que nos deste. Que possa nos dar muito mais. Dá-nos um amor mais profundo entre nós. Ajuda-nos a lutar juntos pelo Evangelho, para que possamos estender-nos e ganhar outros ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima parada, na semana que vem, nós vamos completar o capítulo 2. E aí nós vamos ver a canção cristã da igreja primitiva, belíssima, e que revela Jesus, o totalmente homem, totalmente Deus, humilde, mas exaltado. Como esse Jesus nos deixou um exemplo a ser seguido. Faz o seguinte: leia o texto, anote suas dúvidas e envie para nós. A gente vai respondê-las na medida do possível da próxima semana. Ok? Meu irmão, graça e paz do Senhor Jesus, e busquemos alcançar essa unidade que Ele tanto
nos manda ter. Amém? Graça e paz. Até a próxima semana.